Soldado Don Ding, a história pessoal de um soldado morto em batalha. Wesley Tudor Polly Nivale Spearme, 1966. Escrito publicado primeiro em 1917. 17 de março de 1917, 20 horas. Logo depois de retornar dos estados do inferno, encontrei o mensageiro novamente. Ele disse que eu não havia aprendido o suficiente da vida espiritual para visitar regiões tão escuras com impunidade. Ele me levou com ele em direção ao Monte da Visão. A luz foi deslumbrante, sem dúvida. Ele pensava que tal peregrinação seria um antídoto para a minha futura jornada em direção ao reino dos demônios. Era quase demasiado para mim. Lembro-me pouco do que vi. Olhei para os reservatórios de iluminação. Eles estavam longe, eles quase me cegaram. O mensageiro me disse muitas coisas sobre as manifestações de Deus para o homem. Ele disse que um profeta do Altíssimo foi responsável por cada uma das portas para esses reservatórios de luz. Quando a escuridão e a ignorância cresceram rapidamente entre os homens, a palavra foi proferida. Então o profeta, cuja vez era de descer entre os homens, fez profunda reverência e abriu sua própria porta de entrada para os reservatórios da luz. Ele desceu para as regiões terrenas para poder orientar a propagação da nova iluminação. O mensageiro me disse que um desses santos profetas cumpriu sua missão divina durante o último século. Ele disse que a iluminação então lançada estava prestes a se espalhar pelo Oriente e o Ocidente. O profeta voltou para as esferas celestiais. Seu trabalho foi realizado. Seu trabalho se tornaria manifesto quando a guerra acabasse. A própria guerra era uma manifestação externa dos poderes do mal em sua tentativa de obstruir a entrada da luz. Foi muito interessante, mas muito além da minha compreensão. Ele disse que um renascimento espiritual estava destinado a acontecer em todas as grandes religiões do mundo. Ele disse que a unidade se tornaria estabelecida, que a paz universal se tornaria um fato consumado. Ele parecia querer dizer que a era dourada estava próxima, mais perto do que podíamos perceber. Ele me pediu para voltar ao Monte da Visão com ele, mas eu sinto que não posso, não ouso fazê-lo. Eu sou indigno, não consigo me despir do meu eu suficientemente. Tais alturas não são para as pessoas como eu. Voltei para o meu próprio lugar sozinho. Pela força de uma gravidade interior, eu peço que você marque, mas eu peço que você marque as palavras do mensageiro. Ele falou do que sabia. Deixe suas palavras resplandecerem adiante como um canal através das mentes dos homens. Peço isto a você. Faça-as conhecidas. 18 de março de 1917, 20 horas. Voltei mais uma vez. Há várias coisas que eu quero dizer. Eu acho difícil dizer o que são. Dir-te-ei porque eu sou uma pessoa que ainda não tenho certeza da minha própria fé. Por isso não posso fingir, ensinar ou pregar. Nem desejo fazê-lo. Eu sinto meu dever de dizer-lhe algo que o anjo e o mensageiro me disseram. Não porque eu entendi ou acreditei em tudo, mas porque eles foram bons para mim. Eles reconheceram minha ignorância, não zombaram da minha indignidade. Eu não vim a você para pregar, para mostrar o caminho para os estados celestiais. Eu sequer conheço o meu caminho, então como eu poderia guiá-lo? Você provavelmente está mais perto do céu do que eu, embora ainda na terra. Só porque eu transmito o que foi dito para mim. Não pense que eu sou uma pessoa superior. Não pense que tudo o que eu digo deve ser verdade. Pode ser que sim, mas não posso dizer a mim mesmo. Sou grato por você me ouvir. Agradeço ao meu irmão por me encontrar aqui. Acima de tudo, agradeço a Deus pelo mensageiro que se digna vir a falar comigo em intervalos. Conheci outras pessoas por aqui. Tenho permissão para ajudar umas ou duas almas angustiadas. Mas eu permaneço uma pessoa solitária, trabalhando minha própria salvação com medo e tremor. Coloco o medo atrás de você. Essa é uma das coisas que devo dizer. Eu tento fazê-lo. O medo é um poder oposto à vida. É a arma do maligno, é ilusão. Você pode acreditar no que eu digo? Pergunto.
O medo não tem nenhuma realidade própria. Seu poder é gerado a partir de nós mesmos. Jogue-o fora, nunca mais tenha medo. Quero dizer algumas palavras sobre o amor, muitas poucas, porque eu sei tão pouco. Também porque já se fala demasiado. Fala demasiado do amor, ao passo que ele deveria ser vivido. Se você quiser viver em paz, aprenda a amar profundamente. Nunca deixe de amar. Jesus falou muito sobre o amor. Se bem me lembro, olha o que ele disse: e vivam, ame a Deus e esvazie-se, ame seus companheiros, dando-lhe tudo que você possui de luz e verdade. Ame o amor por seu próprio amor abençoado. Tal amor vai trazê-lo mais perto do céu. Eu falei sobre ilusão várias vezes. Eu volto a mim mais uma vez. Eu começo a ver que a existência fenomenal, seja na Terra ou aqui, é tão impermanente quanto irreal. Isto é uma afirmação dura, ainda não a entendo. Viva acima das condições que, após muita meditação, parecem ser ilusórias. Esse é o melhor conselho que posso dar. O mensageiro falou várias vezes sobre o mal. Não consigo afastar completamente os efeitos da minha visita às regiões inferiores, onde o mal reina como um senhor e rei. Parece que o mal não é real ou permanente. Seu poder é permanente, mas esse poder pode ser transmutado, conquanto que ele sirva fins que são divinos. Mas do que isso não posso dizer, porque não sei. Se você pode perceber que o mal não tem existência real e pode ser eliminado inteiramente da vida humana, você terá aprendido muito. Lembre-se do que foi dito sobre a estagnação. Continue movendo-se em alguma direção o tempo todo. Como foi que eu vivi tão estagnado enquanto estava na Terra? Pergunto. Deixe minha vida servir de exemplo. Outro pensamento que eu queria deixar com você: o mensageiro me disse que estamos no período de revelações. A infância da raça está quase terminada. Vários poderes espirituais de purificação estão esperando para serem derramados. Crie recipientes para esse fim. Faça de si mesmo um recipiente que possa receber o dom do Espírito. Você então não precisará de ensinamentos de fora. A revelação virá de dentro de você. Retire-se no salão do silêncio. Pense nessas coisas, pense nessas coisas. Chegou a hora da minha retirada. Pedirei ao mensageiro que abençoe sua vida e seu trabalho. Você também é um soldado. Sua vida lhe trará muitas oportunidades. Você será protegido, guardado e iluminado. Deve ser o seu destino vir para esta região em breve. Vou tentar encontrá-lo. Eu posso ser útil, mas não acho que você esteja chegando ainda. Eu falei muito sobre mim mesmo. Só agora, quando estou partindo, falo de você. Perdoe-me mais uma vez, meu amigo. Agradeço-lhe. Eu devo-lhe mais do que posso pagar. De alguma maneira especial, você sustentou minha fé quando ela teria fracassado em mim. Não fosse isso, Deus conceda-lhe compreensão. Deus conceda-lhe paz a Deus. Nota: Wesley Tudor-Poli. Eu não soube mais do meu amigo. Ele evidentemente saiu do meu alcance visual. Provavelmente ele já estava livre das condições da terra e entrou na peregrinação do serviço altruísta. Eu bem posso crer que isso é possível. A sua natureza era extremamente amorosa e infantil. A humildade daquele homem era realmente muito esplêndida. Espero que possamos nos encontrar novamente algum dia. Há vários pontos que em sua narrativa dignos de comentário. Devo tratar toda a experiência como um real. Caso contrário, não valeria a pena o registro para mim. Para mim, as minhas comunicações com Thomas Dowding, o espírito Thomas Dowding, eram tão reais que ele parecia estar na sala sentado ao meu lado, conduzindo a minha caneta. Eu sei que há muitos livros escritos contendo mensagens que foram declarados como tendo sido transmitidos de outro plano da existência. Não se pode duvidar da possibilidade de comunhão espiritual, como é frequentemente chamado. Parece-me que não pode haver nenhuma prova final sobre estes assuntos. Deve ser guiado pelo valor interior das próprias mensagens. Eu lhe digo, por exemplo, que estou satisfeito por ter falado com um soldado que foi morto em batalha há 7 meses. Eu registrei a experiência por escrito exatamente como ela veio a mim. Não posso, no entanto, provar a autenticidade da experiência para qualquer outra pessoa. Não consigo sequer prová-la para mim mesmo. Agora vou comentar sobre as declarações e crenças de Thomas Dowding na busca de evidências interiores de sua autenticidade. É evidente que essas mensagens não vieram de outras fontes espirituais, mas vieram de uma mente em um estado de consciência removida da existência terrestre há muito tempo.
Eu acredito que as mensagens registradas em um pequeno livro chamado Cristo em Você foram recebidas à maneira de inspiração, semelhante às experiências com as quais estamos lidando agora. A evidência interior das comunicações de Cristo em Você certamente aponta para que elas sejam genuínas. O Espírito da Verdade respira dessas páginas e, portanto, sua fonte real é uma questão sem importância. Pode dizer-se o mesmo das mensagens de Thomas Dowding? Pergunta. Elas pertencem a uma ordem de comunicação diferente e devem ser consideradas à luz do seu próprio valor interno. Em primeiro lugar, Dowding, ou quem esteja falando, não tem uma ideia clara do que seja a verdade. Ele enfatiza o fato de que ele não conhece nada. Ele transmite informação que ele recebe do mensageiro e do anjo, mas ele próprio não pode, muitas vezes, endossar a verdade de tal informação, à luz de sua própria experiência. Em uma parte ele diz que está ajudando a libertar a si mesmo, presumivelmente livrar-se da ignorância, ao transmitir os detalhes de sua vida. À medida que os registros prosseguem, forçado-se a concluir que nosso amigo sente os grilhões soltarem-se dele, o tom de suas observações começa a mudar, uma nota nova e mais espiritual se torna aparente. Ele assume mais interesse do que o mensageiro lhe diz. Ele compreende cada vez mais a inutilidade do conhecimento humano e põe-se a esvaziar sua mente, o que permite começar a refletir mais ideias espirituais do que terrestres. De certa forma, sua humildade e confiança crescem juntas, mas é perceptível até o fim certa desconfiança. Não se sabe porque ele se sentiu empolgado para se comunicar com a Terra, nem porque ele escolheu falar com alguém que lhe era completamente estranho. Ele não parece pensar que a dúvida será lançada sobre sua história. Na verdade, ele sai do caminho para dizer que minha imaginação foi acorrentada e que suas ideias estão corretamente registradas. O mensageiro adverte nosso amigo para não comunicar-se de modo algum com a Terra. Você sabe que a maior parte do que você transmitiu ao seu amigo na conclusão do assunto é bastante ilusória. Este é um pensamento muito perturbador para o soldado Dowding, mas ele é informado de que gradualmente descobrirá a verdade do que o mensageiro lhe diz. Por fim, ele começa a separar o que é real em sua vida do que é irreal e faz o melhor possível para nos dizer como ele chega às suas conclusões. Neste ponto, o seu dito final é o seguinte: depois de muita meditação viva acima de todas as condições que lhe parecem ser ilusórias, ele é forçado a concluir que muito pouco da sua própria vida ou de sua vida presente pode ser denominada real, em qualquer sentido final. No entanto, sua fé em uma vida espiritual cresce gradualmente, até que ele pode exclamar: há algo que vive e se move em mim que não é ilusão, e esse algo algum dia abrirá caminho para a luz. Note-se que dei ao meu amigo o nome de Thomas Dowding. É muito difícil receber os nomes corretamente. Dowding pode ter sido o rótulo do nosso amigo na Terra, mas duvido que seja questão que tenha alguma importância. O único nome que ele próprio menciona é o de William, pertencente ao seu irmão, que o encontra no outro lado. Os nomes não são, evidentemente, de nenhuma importância lá. Finalmente, deixe-me dizer algumas palavras sobre o ensinamento que chegam ao nosso amigo. Enquanto ele vaga procurando a verdade, em minha opinião, há muito valor, a beleza real nas lições espirituais que lhe são transmitidas pelo personagem que ele chama de mensageiro. Evidentemente, apenas fragmentos dessas mensagens foram transmitidos para nós. Eu acho que o nosso amigo não consegue compreender a importância de uma grande parte do que lhe foi dito e temeu passar isso adiante. Evidentemente, ele não cria ensinamentos e tem o cuidado de destacar isso. Ele diz: não posso fingir pregar ou ensinar, ainda não tenho certeza da minha própria fé. Então ele continua explicando porque ele sente ser seu dever transmitir um ensinamento do anjo e do mensageiro. Pessoalmente considero que esse ensinamento, seja qual for sua fonte real, é bem merecedor de atenção e estudo. Certamente não emana da minha mente, consciente ou subconsciente, isto é, até o ponto em que alguém esteja em posição de julgar. Eu percebo que os mistérios das regiões subliminares e subconscientes estão além do nosso alcance. Por isso eu digo: estude o ensinamento em si, aceite-o ou rejeite-o de acordo com o próprio valor intrínseco dele. Repetidamente exorto a importância de estudar o ensinamento em sua relação com a vida, como a conhecemos agora, exceto nesse aspecto. Nenhuma comunicação desse tipo do outro lado pode ter qualquer valor prático.
Não confunda o ensinamento transmitido pelo soldado Dong Jing com o simples registro dos acontecimentos dos arredores dele. Ele nos diz que, do ponto de vista do mensageiro, o valor das mensagens depende da ênfase colocada no fato da impermanência das condições descritas, e nunca deve ser esquecido nesta narrativa que, se um ensinamento parece incompleto, foi porque o soldado Dong Jing não pretendeu ensinar. Ele mesmo ainda está procurando, e isso transmite fragmentos de um ensinamento que ele apenas mal entende. O valor desses fragmentos para nós deve estar em nossa leitura de seu significado mais profundo em relação à nossa própria vida. Se a solidão dele não foi entendida a princípio, devemos ter em mente que ele não fez nenhuma profissão de fé aqui e, consequentemente, sua visão das coisas superiores deve ter sido muito fraca na sua passagem para o lado de lá. Pode ser que todos aqueles que se encontram no estado semelhante a dele, sem a aparição de valores interiores, estejam, em certo sentido, na mesma solidão espiritual, isto é, apartados do todo inviolável perfeito, pelos sentidos corporais fragmentários e pelas limitações do senso intelecto. Isto é, pelo intelecto que reconhece apenas o testemunho fornecido pelos sentidos e razões apenas, e provavelmente o nevoeiro da nossa própria criação, seja senão o escuro véu de separação decorrente dessa cegueira da alma. O homem que não tem reverência é cego, pois se ele pudesse ver, ele teria reverenciado. Ele teria reverência, e é cego o homem que não ama, pois se ele pudesse ver, ele adoraria. No salão do descanso veio a paz, e no salão do silêncio veio a compreensão. Estes salões estão disponíveis para todos aqui e agora. Se pudermos entrar no salão do descanso, os sentidos serão acalmados, e poderemos entrar no salão do silêncio para ouvir a voz ainda pequena e para entender em algum lugar dentro da alma. Nos dizem: há silêncio, alcance isso. É uma pérola de excelente preço. Para entrar no salão do silêncio, para ter visão, é preciso ter reverência. Amar e servir. Ele nos insta a controlar nossos assuntos de fora e viver amplamente a nós livrar de nós mesmos e não viver para si mesmo. O mundo espiritual está em toda parte. A vida do Espírito é eterna, perfeita e suprema. O Espírito de Cristo está em todos os lugares, e ainda por algum estranho paradoxo podemos afastá-los da nossa visão. Não conseguimos, diz o soldado Dong Jing, limpar nossos próprios pensamentos e ilusões pobres e permitir que o poder de Cristo reflita através de nós. E aqui a observação: você evidentemente não sabe nada sobre os cristais, não consegue impressionar a sua mente com as maravilhas deste lugar. É de grande interesse como indicador da necessidade da faculdade de compreensão antes da realização interior para qualquer verdade se tornar possível. Na presença dos poderes da escuridão, Dong Jing descobre ser necessário se esvaziar. Ganhe o controle de si mesmo, diz-nos ele. Então mantenha um controle, esvaziando-se de si mesmo. No monte da visão, os reservatórios da iluminação quase o cegam. Ele diz: sinto que não posso, não me atrevo, recuo, não posso me desprender de mim suficientemente. Na primeira dessas experiências, o eu que ele fala, o eu que é ilusão, o eu sensorial, é atraído pela atração do poder do mal. E no outro, é cegado pela luz dos reservatórios da iluminação. Ele retorna ao seu próprio lugar sozinho, pela força da gravidade interior. Não há nada indefinido e há muito a se ponderar nessas experiências. Com a mesma certeza, é-nos dito que vastos poderes espirituais de purificação aguardam serem derramados. Crie recipientes para esse propósito, diz o soldado Dong Jing. Faça você mesmo um vaso para que você possa receber o dom do Espírito. Retire-se para o salão do silêncio. Pense nessas coisas. É difícil colocar um valor muito alto nesse sentido. Na página 36 ele diz: peço-lhe que marque as palavras do mensageiro. Ele falou do que sabia. Deixe suas palavras explodir através do canal das mentes dos homens. Peço isto a você, para torná-las conhecidas. O que será que ele está tão ansioso em divulgar? A mensagem da existência dos reservatórios de luz, da proferição da palavra, da iluminação, a ponto de se espalhar pelo Oriente, o Ocidente, ou o estabelecimento da unidade e da paz universal? Talvez todas essas coisas. E se os reservatórios da iluminação são a força e a capacidade espiritual latente, mas não despertada e, portanto, não expressada das raças que não podemos afirmar.
Entretanto, a proferição da palavra e a vinda do revelador da palavra trazem com certeza a iluminação aos corações dos homens. É verdade que grandes movimentos espirituais foram iniciados no século passado. Um dos mais notáveis deles se centrou no Oriente, em torno do profeta persa, Bahá'u'lláh. Esse mensageiro de Deus retornou ao seu lugar no alto, mas sua mensagem de fraternidade e amor começou a agitar os corações dos homens. Muitas de suas profecias já foram cumpridas, apesar da guerra, os ideais de unidade e fraternidade os quais ele sustentou estão se espalhando amplamente. Seu livro de leis continua a ser conhecido pelo mundo, mas a inspiração que o chamou é certamente de origem divina. O filho de Bahá'u'lláh, o explicador da mensagem, cujo nome é Abdul-i-Baha Abbas, servo de Deus, ainda habita entre os homens, controlado e dirigindo a promulgação de um movimento espiritual que parece provável, que rodeia o globo com um grande ideal de unidade. E no Ocidente há, entre outros, um maravilhoso movimento espiritual conhecido como ciência cristã. É talvez o reavivamento religioso mais notável iniciado no século passado no mundo ocidental, e seu crescimento e influência, particularmente na América, é maravilhoso. O mensageiro nos diz que a luz, em primeiro lugar, começa a irradiar dentro dos indivíduos e que o seu brilho se espalhará, que sua influência será sentida externamente em muitas grandes reformas e que ótimas lâmpadas irão brilhar no Oriente e no Ocidente. Mais uma vez eu diria, nas palavras do soldado Dong Jing, vastas potências espirituais estão esperando para serem derramadas. Crie embarcações para esse fim. Faça um vaso para receber o dom do Espírito. Eu fecharia repetindo o que ele diz com referência ao amor que, em minha opinião, selou toda a experiência com o selo da verdade. Se você mora em paz, aprenda a amar profundamente. Nunca deixe de amar. Ame a Deus despojando-se. Ame seus companheiros, dando-lhe tudo o que você possui de luz e verdade. Ame o amor por sua própria bem-aventurança. Esse amor fará te aproximar do céu. Wesley Tudor Poli, Bournemouth, 19 de março de 1917. Soldado Dong Jing, a história pessoal de um soldado morto em batalha. Wesley Tudor Poli, Neville Spearman, 1966, escrito ou publicado primeiro em 1917.